Um personagem. Uma imagem. Muitas curiosidades. Eu acho que o Brasil, hoje em dia, tem muito mais potencial que o europeu. É um país que está muito bem economicamente e nós temos bastante empresas muito poderosas no Brasil que estão expandidas ao redor do mundo. Você cria uma relação com uma pessoa, por exemplo, um amigo seu que você tem como amigo, e no final das contas você vai encontrar ele na pista e você vai ter que dividir uma curva ou vai ter que tentar tirar o máximo de vantagem para você, porque é um mundo individualista. Um lugar. A casa dele fica na Inglaterra, mas você tem várias casas pelo mundo, porque como bom piloto internacional, você viaja muito, conhece o mundo inteiro, não para quieto. Lugar mais difícil de te achar na sua casa, não é não, Razinha? Eu acho que eu passo mais tempo nos aeroportos e nos hotéis do que realmente em casa. São 20 viagens no ano e parte da semana a gente passa fora. Então o hotel vira também uma casa. Acaba onde a gente coloca a cabeça, é a casa da gente. Quer dizer, a gente está aqui fazendo essa entrevista em um hotel, porque é mais fácil a gente conseguir, assim, meia horinha aqui com o Razinha no hotel, porque ele está sempre viajando. Você tem ideia de quantos países você foi neste ano já, nessa temporada? Bem, contando com todos os países que a gente vai no ano, e até agora foram 19. Fora os países que a gente faz também apresentações com os carros e trabalhos para os patrocinadores e tudo mais, aí contam mais ainda. Você disputou, para o público brasileiro que não acompanha, não está tão acostumado assim, a acompanhar o automobilismo, você disputou a GP2, que vem a ser assim, a categoria mais importante do mundo antes da Fórmula 1. Exato. Né? E também você já é piloto de testes da Lotus na Fórmula 1, o carro principal é isso. Exato, a GP2 é como se fosse a Série B do futebol, é muito profissional, a gente acompanha todas as corridas europeias dentro da Fórmula 1 e é uma categoria que ensina muito. Muitos pilotos da Fórmula 1 hoje vieram da GP2, acho que 70% dos pilotos hoje que estão na Fórmula 1 vieram da GP2. Eu acompanho a Fórmula 1 também fora da GP2, que é onde a gente vai para a parte asiática ou América. Quão distante ou quão perto você está da Fórmula 1, mas antes eu queria conversar sobre outro assunto. Você nasceu em Barreiras, na Bahia. Exato, Barreiras é no interior da Bahia, né? Na parte norte e centro da Bahia, e é interior, uma cidade pequena com 260 mil habitantes. É uma cidade que não tem nenhuma cultura com automobilismo, mas eu comecei lá como rally, tinha um autódromo, barródromo, né, que eles chamam. Barródromo? Exato. De rally, eu comecei no rally e depois, ganhando o campeonato, meu pai, sim, pegou entusiasmo com todo esse negócio de corrida, a gente voltou, foi pro kart. Porque realmente é curioso, não é normal, não é comum a gente achar grandes pilotos no automobilismo brasileiro que tenham saído do Nordeste. Infelizmente ainda não há circuitos. Na Bahia teve uma prova de rua que foi muito legal, por sinal, 200 mil pessoas assistindo. A Stock Car já está pelo segundo ano fazendo uma corrida lá, e nós também fizemos uma corrida de Renault, Fórmula Renault, em 2005, nas ruas de Salvador. Você participou? Eu participei dessa corrida. Foi uma emoção muito especial, né? Lógico. Acho que a gente sempre quer correr em casa, né? Ainda mais, se a gente corre no Brasil, a gente já fica feliz porque está em casa. Ainda mais correndo na nossa própria cidade, né? Esse é realmente em casa. E foi, o povo baiano tão acostumado a festas, a grandes eventos, tão quente. No automobilismo também mostrou esse mesmo calor. Foi diferente aquela prova? Foi diferente. Inclusive, acho que quebrou o recorde de público na Fórmula Renault naquela época. E correr nas ruas já atrai muito mais pessoas do que... o público é muito maior do que no autódromo. E foi uma etapa especial. Você começou, você estava falando, no barródromo. Exato. E o carro era como nessa época? É uma gaiola feita de alumínio e a gente tinha um motor AP 1.6, mais ou menos 125 cavalos. Digamos assim, um carrinho 1.0. Tá. E em comparação ao tamanho, ele é bem menor que um carro de rua e é totalmente coberto por somente fibra, nenhum tipo de lata ou plástico, é somente fibra. Era uma pista mais ou menos plana, bem plana, mas tinha muito bairro, a gente costumava colocar água para ficar bem escorregadio e usava os pneus radiais. Água molha? Molhava. Molhava para ficar bem escorregadio. E isso foi uma escola para você ou foi mais assim, interessante no sentido de você descobrir que tinha talento para guiar?
A parte, acho que foi os dois. Acho que eu tirei alguma experiência daquilo, porque tudo que a gente faz na vida, a gente consegue uma experiência maior. E foi realmente para um começo, para dizer, eu tenho talento, consigo, tenho a mão e... Isso você tinha o quê? Quantos anos? 14? 12 anos. 12 anos? Comecei com 12 anos, exato. E sua mãe e seu pai, o que acharam de você com 12 anos? Na verdade, a gente teve que pedir uma autorização para os outros pilotos deixarem eu correr. E alguns pilotos falaram, não, tudo bem, não tem problema, mas no final do campeonato, quando eu ganhava a corrida, eles queriam... tirar, aí resolveram criar uma regrinha para eu tirar. Mas e seus pais não tinham medo de te botar na pista? A minha mãe até hoje tem medo. É uma pessoa que apoia, mas não apoia, sabe? Ainda mais com esse tipo de coisa que acontece hoje em dia. Ela fica muito preocupada, mas a vida é um risco. Bom, aí depois você fez brasileiro de kart, você foi campeão brasileiro de kart. Exato. Depois você foi para Fórmula 3 Sul-Americana, que é a maior categoria do continente. Do Brasil, exato. Você foi campeão também? Fui campeão em 2006 também. Também. E aí foi para Europa morar na Itália? Na Itália, exato. Em 2007 eu fui morar na Itália, morei em Pádua, na parte de Veneza, onde tem norte da Itália. Norte da Itália. E eu fiz o campeonato europeu de Fórmula 3000, que corre em todas as pistas europeias. E nesse ano eu fui terceiro. Em 2008 eu repeti o meu ano, fui terceiro de novo. Era uma categoria que era bastante difícil, com pilotos de bom nível. E depois passei para GP2. E como é que foi morar na Europa, chegar na Itália? Você foi sozinho ou foi com família? Bem, eu comecei com meu pai seguindo minha carreira e ele sempre me seguiu em todos os lugares. Todas as corridas ele nunca deixou de participar e sempre tive o apoio dele, mas longe da minha família. Meu pai sempre estava comigo, mas longe da minha família. Bom, e agora a gente saiu um pouquinho do hotel, veio pra rua, porque eu queria conversar, também sair um pouquinho da pista, do automobilismo, queria conversar com você um pouquinho sobre viagem, Razia. De todos os países que você já foi, o que você mais gostou de ver, o que você achou mais legal? Eu acho que essa parte aqui da Arábia Saudita, né, a União Árabe aqui, é bastante interessante. Bahrein, Abu Dhabi, Dubai é muito legal. Acho que Japão é um país que você precisa ir mesmo. Tóquio é incrível. E acho que também Austrália é um país muito legal. Canadá, a gente foi lá em Montreal. São países muito legais que a gente passa e vê a cultura diferente também, né? E o que você não gostou? Eu não gosto muito da China, é um país bastante bagunçado. Acho que pelo fato de Xangai ser uma metrópole tão grande, causa esse ambiente não tão agradável. Então acho que a China eu jogaria a parte. Mas dá tempo de sair, dá tempo de conhecer ou não? Ou depende da viagem? Então, essas viagens que eu acabei de mencionar são países que a gente chega bastante cedo, porque a gente precisa acostumar com o horário, porque a mudança de fuso é bastante grande. Então, para você acostumar com o horário de 6 horas a mais ou a menos, você precisa chegar na segunda-feira. Então, você chega na segunda-feira, tem terça, quarta e quinta, para você dar uma olhadinha na cidade. Então, você toma esse tempo também para se acostumar e para olhar a cidade. Então, você mora na Inglaterra, interior da Inglaterra? Eu moro em Norwich, interior da Inglaterra, exato. Todos os GPs, vai e volta ou às vezes fica? Emenda um no outro? Exato, tem GPs que é uma semana atrás da outra e a gente fica, no caso Japão, a gente fez Japão e Coreia, um em cima da outra. E existe outros que tem 15 dias que a gente sempre volta para casa e que é melhor que ficar viajando. Você diria, assim, porque é o sonho de todo garoto que gosta de velocidade, que um dia quer pilotar, você diria que é meio viver um sonho, fazer essa turnê mundial com essas viagens, com muitos acontecimentos, com muita novidade e com velocidade? É realmente uma conquista de um sonho. Hoje, inclusive, eu estava falando com meu primo e ele falou, caramba, você tá na Fórmula 1, dirige carro rápido, viajando, a gente nunca sabe quando vai acabar, então a gente tenta aproveitar o máximo. Claro que demore bastante ainda para ter o fim da carreira da velocidade, mas não é um mundo fácil, né? Assim, é complicado, é extremamente competitivo, extremamente difícil conseguir um lugarzinho ao sol. Mesmo a GP2,
Como que é a briga por uma vaga numa boa equipe de GP2? Como você disse, existe toda essa parte de viagem e hoje as vagas são muito poucas. Os pilotos que estão lá tentam criar o máximo de raiz para ficar. E os pilotos que estão entrando hoje em dia é muito difícil pelo fato também de não ter teste. Os pilotos reservas testam muito pouco durante o ano e as oportunidades que a gente tem são muito importantes porque a gente precisa mostrar resultado para eles no final poderem escolher a gente para guiar o carro. Então não é fácil. Você foi o único brasileiro na GP2 esse ano. Exato, o único brasileiro na GP2, exato. Muita gente fala do clima, que na Fórmula 1 é difícil, os pilotos não são amigos entre eles, ou poucos, tem muita rivalidade, muito disse-me-diz, fofoca. Na GP2 o clima é bom, é assim, amistoso ou também não? Já rola uma certa... Eu acho que a competição em geral é em todas as categorias. Na GP2 a gente também não é muito piloto, mas a gente tenta... Inclusive na Fórmula 1 também o pessoal tenta interagir o máximo possível para não criar aquele clima ruim. Como diz aquela frase, você tem que odiar o jogo e não o jogador. Então, se tá alguma coisa errada, o problema é da categoria, não é do jogador. Mas tem trairagem? Tem. Acho que é aquela coisa, você cria uma relação com uma pessoa, por exemplo, um amigo seu que você tem como amigo, e no final das contas você vai encontrar ele na pista e você vai ter que dividir uma curva ou vai ter que tentar tirar o máximo de vantagem para você, porque é um mundo individualista, não tem para onde correr, é individual. E no final vai ter que tomar aquele approach individualista e não é a melhor coisa. Como que foi o momento em que te chamaram para guiar pela primeira vez um carro de Fórmula 1? A gente já começa a discutir esse momento bastante antes, porque é difícil encontrar, né, a hora certa para sentar no carro, mas realmente quando você está confirmado, você não realiza o quanto importante é. É realmente quando você senta no carro que você sente que você trabalhou bastante para estar naquele momento e você não tem tempo para mostrar emoções, mas para trabalhar o máximo possível para fazer o seu melhor. Então é um mix de emoções bastante grande. Você tem que controlar, mas você está muito emocionado. Exato. Imagina, a primeira vez que você acelera um Fórmula 1, você ali, só você e o carro. Exato. Chegou sua hora. Inclusive quando você para para fazer algum pit stop, alguma coisa, o pessoal pergunta para você, e aí, como é que tá o carro? E você fala, bem, primeira vez que eu piloto, eu gostei tanto de guiar que eu não sei ainda o que dizer, mas você tem que mostrar o seu lado profissional também. Mas é muito diferente, é realmente um carro assim, é único, é muito melhor que todos os outros que você já pilotou na sua vida. É uma tecnologia que ainda nenhuma categoria pode conseguir e é realmente inacreditável o carro. Tudo que tem dentro do carro foi pensado, desenvolvido e colocado muito trabalho nele. Então acho que é o maior esporte de motor que você pode conseguir, é o top. Tecnologicamente, não tem nem comparação, por exemplo, com as categorias americanas, com outras categorias, mesmo monoposto, né? Não tem. Não tem. Acho que a Fórmula 1 realmente é um desenvolvimento. Eu acho muito fascinante essa primeira experiência dentro de um carro de Fórmula 1. Por isso que eu queria falar um pouquinho mais sobre ela. Você já conseguiu, nesse primeiro dia, já acelerou sem medo? Você conseguiu rasgar mesmo? Certeza, porque é como eu falei, você precisa ser profissional naquele momento. Você faz um pause das suas emoções e coloca a sua parte profissional ali dentro. E esse momento foi muito importante para mim, porque eu tinha que mostrar o serviço para conseguir a vaga pro ano próximo. E eu fiz um ótimo trabalho, só que no final faltou um pouco de patrocinador, a gente não conseguiu a vaga. Mas esse primeiro momento é realmente emocionante. Você chegou a qual velocidade nesse primeiro dia? Bem, a Fórmula 1 chega aqui a 327 km, é o top speed deles, e o máximo de velocidade. E a reta de Abu Dhabi é bastante grande. 320 km por hora, primeira vez a sensação de estar a 320 km por hora deve ser realmente muito legal. Você falou agora da entrada na Fórmula 1 que acabou não rolando por uma questão, quer dizer, rolou como terceiro piloto da Lotus, que é o que você é hoje. Exato. Terceiro piloto da Lotus. Mas não rolou ainda para entrar no Mundial de Fórmula 1 competido. Tem a questão financeira muito importante. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, até para você me dizer quais são as chances para o ano que vem. Quem sabe a gente ter mais um brasileiro na Fórmula 1. O Expresso do Esporte volta em um instante. Até já. O Expresso
do Esporte está de volta, hoje conversando com o Luiz Razia, piloto brasileiro que foi o único piloto brasileiro na GP2 e também está na Fórmula 1 já como piloto reserva, o terceiro piloto da Lotus. A gente estava conversando sobre a entrada, a chegada à Fórmula 1, que é um momento muito difícil, mas antes eu queria que você falasse o seguinte, Luiz: o que é exatamente essa sua função para o público mais leigo, o público que não acompanha o automobilismo? O que é exatamente a sua função dentro da Lotus? Bem, o piloto reserva, digamos assim, um exemplo mais simples, existem os jogadores reservas dos times. E nós nos preparamos o máximo possível para ser os principais. Então o que é preciso para o piloto reserva? Aprender o máximo possível dentro da equipe, acompanhar as reuniões, fazer o máximo de simulador, que a gente tem simulações de computadores, que a gente guia como se fosse um videogame, dar o maior número de informação para ele dessas simulações. E quando nós tivemos a oportunidade de guiar o carro, fazer o melhor trabalho possível. Nesse círculo de todo esse trabalho, se for um trabalho bem feito, você vai ser promovido. Vai deixar de ser reserva e ser o titular da equipe. Exato. Uhum. Se eu estou lá dentro é porque eles acreditam que em um futuro mais próximo eu vou poder substituir um dos pilotos e não vai fazer tanta falta, digamos assim. Uhum. Agora, hoje em dia o piloto também tem que ser, além de tudo, tem que ser meio empresário, meio negociador. Claro que ele tem um agente, ele tem um manager, mas qual é o peso dessa entrada da Fórmula 1? Qual é o peso de você trazer grana para a equipe, você trazer um patrocinador forte? Um patrocinador, e hoje em dia ainda nem conta um patrocinador forte, mas um nome forte também, né? Se, por exemplo, nós conseguimos uma empresa forte no Brasil que existe um nome internacional, seria mais fácil do que uma empresa que não tem um nome muito grande. E até isso as equipes estão observando, porque elas querem agregar valor. Então, uma marca muito forte entrando numa Fórmula 1, uma marca conhecida, vai agregar valor para outros entrarem também, porque aquela marca está acreditando, uma outra também vai querer acreditar. Então quer dizer, mesmo que você traga um patrocinador pelo mesmo valor que um outro piloto, mas um outro piloto está com uma marca mais internacional, ele ganha a vaga. Se tiver a mesma situação, digamos, os dois pilotos são talentosos e estão só por esse nível, com certeza uma marca maior ia ter uma preferência. E aí um brasileiro, ele consegue, é claro que a economia brasileira passa por um bom momento, está melhorando, mas ele consegue assim competir em valores dentro de um mercado internacional? Tem a chance, você consegue se trazer patrocinador? Você tocou num ponto muito interessante. Eu acho que o Brasil hoje em dia tem muito mais potencial que o europeu. Eu acho que é uma oportunidade ainda que está sendo implantada um pouco agora, mas ainda precisa de uma engrenagem maior. O publicitário, o empresário brasileiro ainda não abriu o olho para essa exposição. Porque digamos que a Fórmula 1 hoje em dia são 187 países que ela pode atingir com a TV, e o número de publicidade dentro de não só de TV, mas jornal, internet, multimídia é gigantesco. Te agradeço aqui por esse papo que a gente fez em frente e dentro do hotel, com esse piloto que está sempre viajando, esse cidadão do mundo, está sempre de um lado para o outro. Muito boa sorte, tomara que a gente te veja em breve na Fórmula 1. Obrigado pela oportunidade. Valeu. O Expresso do Esporte volta na semana que vem. Você pode nos acompanhar através do blog, no site do Sport TV, ou todos os dias através do Twitter. Um abraço, tchau. Como o boxe é muito pequeno, a gente não se move bastante durante o GP e a gente fica parado observando a tela a maioria do tempo. Enquanto que eu estava parado, o mecânico colocou cola no meu sapato e no chão, aquela super cola. E depois dos 40 minutos eu queria me mexer um pouco e eu quase caí e o pessoal começou a rir bastante. No próximo GP, esse mesmo mecânico que mostrava a placa para os pilotos do tempo, ele sempre tem uma placa de informação que fica para fora assim, e eu coloquei 10 quilos de chumbo na placa e coloquei uma fita adesiva preta. O mecânico passou a corrida inteira colocando a placa para fora com 10 quilos. No final da corrida eu fui falar com ele, e aí, tava pesada a placa? Ele, caramba, a placa tava muito pesada. Eu falei, dá uma olhada no chumbo aí.